Viva! Normalmente o pessoal diz boa noite, mas cada um vê na hora que quiser ou que tiver megas. Então, como é que vai todo mundo? Mais um IR Podcast, Jerry Nofunga aqui. Eduardo Costa, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela interação, pelas partilhas. Estão a fazer um trabalho super importante, muito bom. Continuem assim, precisamos dessa interação. E hoje temos um convidado com muitos títulos, mas o pessoal vai deixar ele apresentar-se aqui. Só preciso dizer isso, que é uma pessoa que tem contribuído muito para aquilo que é a nossa modalidade, que é o culturismo. Tem feito trabalho de 5 pessoas, na boa. Então, muito obrigado aqui ao nosso Paulo Escudeiro. Não seja modesto, por favor. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Vamos começar, não é? Tá bom, Paulo. Atirem as bombas. Ainda não te apresentaste. Vamos lá, Eu sou o Paulo Escudeiro, sou um dos membros fundadores da associação, a Federação de Culturismo e Fitness, juntamente com o Jerry e mais outras pessoas que talvez venham cá. Eu sei que vem para a semana, não é? Estou ligado à direção com o Jerry e com mais outras pessoas. Estamos a tentar puxar o barco do fitness e do culturismo para frente e vamos lá ver como é que isto vai. Ok. Paulo foi mesmo modesto. Paulo é o gajo que faz os posts, faz os cartazes, é o gajo que faz acontecer. É o único juiz moçambicano que já esteve no campeonato do mundo, né? Então, Paulo, além das funções que ele tem dentro da nossa direção, ele também é juiz internacional e já teve o prazer de nos representar num campeonato mundial há 3 anos atrás, né? 2018, sim. Há 3 anos atrás. Ou seja, Paulo é o nosso link na Europa. Okay. Paulo, vamos lá mesmo para o princípio. Como é que tu caíste nessa rascada? Qual delas? Do culturismo. Não só do culturismo como desporto, mas também como estrutura associativa e federativa. Assim, isto desde pequeno eu via wrestling há muito tempo. E aquela cena, eu gostava de ver aqueles corpos todos, tudo, e ia seguindo. Mais tarde, na década de 80, tínhamos os filmes do Schwarzenegger, do Stallone. Foi uma cena que sempre queria ser assim. Era puto e queria ser assim. E as coisas foram direcionando para isso. Por exemplo, quando abriu o ginásio quando era atrás, no centro ortopédico, não ali à frente, na 24 de Julho, era lá atrás. Na praceta. Na praceta, sim. Eu tinha o cartão de membro sócio número 1. Tu é que abriste. Eu é que abri. Foi o Eddie e o Danny, amigos que estavam a abrir aquilo, e eu ia lá treinar. Então, mas nunca pensei em fazer parte de uma federação, nem estar numa estrutura que lidasse com isto. As coisas foram acontecendo assim. Foi basicamente quando te conheci que isso foi. Tu é que puxaste o pessoal para se organizar, para fazer a competição. A primeira competição eu não estava cá, mas acho que ainda dei algumas premiações. E depois foi acontecendo. Antes de fazer a tua pergunta, assim, Paulo, eu muitas vezes reclamo para mim o mérito, né, de ter sido nesta nossa geração, porque nós, talvez muita gente não sabe, nós já tivemos concurso de culturismo há muitos anos atrás, na outra geração. Então, nesta nova geração, eu às vezes reclamo para mim o protagonismo de ter trazido as competições. Mas talvez eu tenha eu trouxe as competições assim dentro de uma seriedade, dentro daquelas coisas que alguns parâmetros
usados para o desporto. Mas antes disso, tu fizeste parte como júri de um evento que tinha um toque disso, né? Que acho que organizou-se numa Chic, se não me engano. Já não me lembro onde é que foi. Como é que se chama aquele pessoal? Mad People, né? Não me lembro quem é que organizou, mas eu não fiz parte da mesa de júri. Eu, na altura, estava a representar uma marca de suplementos e o Cazé foi o primeiro atleta moçambicano a ser patrocinado por uma marca de suplementos. E nós estávamos lá a fazer a promoção disso. Mas quem estava na mesa de júris era aquela moça, como é que se chama? A Neide. Como é que... Aquele moço que depois trabalhou com estava lá no Play. Um instrutor. Estava com a USN também. O Luizinho? Luizinho, yeah. Ok. E mais alguém, já não me lembro quem. E foi isso. Foi a primeira competição que havia algum tipo de... Não havia muita seriedade porque era muito mais ligado ao after party. Então não era exatamente como desporto. Mas a partir daí viu-se que existe alguma coisa que se possa fazer. Pode-se fazer. Então foi mais nessa vertente. Ok. Perdão. Vamos lá. Não é a indiana. É outra. Felizmente. Não é indiana. Mas é. Mas é alguma coisa. Ok, vamos lá. Aqui, ok, vamos lá. Para quem está nos a ver agora, é interessante perceber um aspecto aqui muito único. Eu estou sentado à mesa com a direção, o início daquilo que é uma modalidade no país. E, de alguma forma, estas duas entidades que aqui estão comigo hoje permitiram que estivéssemos no nível em que estamos. A grande questão é, como é que começaram? Por que começaram? Contou que, ok, apareceu a coisa assim, do nada e foi se materializando. Mas, ok, alguma coisa nos motivou a começar. E quando se começou, para onde é que se queria ir? Ok, isso tem muito a ver com a parte de nós termos pessoas aqui capazes, dedicadas, a terem que se deslocar, sair do seu país para poderem participar de uma competição. Okay. Então, principalmente para Jerry não fazia sentido. Porque ele já tinha ido lá, viu, isto afinal não é tão... Não é um bicho, de sete cabeças. Nós podemos fazer isto aqui. E foi isso que se fez. E viu-se que não era um bicho de 7 cabeças. Na verdade, não é um bicho de 7 cabeças, mas existe uma logística que não é uma pessoa sozinha que faz. E quando nós queremos começar a tornar as coisas mais credíveis, mais profissionais ao nível que os outros países estão, nós tivemos que nos começar a organizar. Então, começa por aí. Não pode ser só uma pessoa, tem que ser várias pessoas e tem que estar todas essas pessoas com o mesmo objetivo. Por isso é que depois nos juntamos, criamos a associação, começamos a dar as formações, começamos a ter a formação para os juízes, porque não qualquer pessoa, aquele é meu amigo, ele é que tem que ganhar. Tu estás com um físico nice, já arrumaste. Depois saem do palco e não sequer ficam em top 3 ou top 5. Então, era preciso que as pessoas do nosso meio que estavam a querer levar o desporto para frente estivessem preparadas para justificar o porquê disto, daquilo e saberem dizer o que é que nós estamos a fazer. Nós temos
Por isso é que nós criamos uma equipe. Se o Jerry não está, estou eu. Se não estou eu, está a Joana, está o Jorge, está A, B, C, D. Então, não pode ser uma pessoa só a levar tudo para frente. É interessante. É interessante como a coisa nasce e ela foi progredindo. Mas vamos lá. Uma confusão que acontece, não sei se de uma forma espontânea ou por associação. Repare que muita gente chama associação, ou melhor, muita gente chama de federação, mas alguns, particularmente os que estão presentes na realidade da coisa, chamam associação. Afinal de contas, o que é que nós temos? Uma federação ou uma associação? Neste caso a diferença é igual. Porque nós somos únicos, então nós conseguimos ter o estatuto de federação. Ok. Então somos uma federação com o nome de associação. Ok. Então estamos a tentar dinamizar nas outras províncias para que se criem mais associações para depois ficar uma federação em si constituída. Dentro daquilo que é a exigência legal, Ok. né, do regulamento das federações. Então, mas somos uma associação, somos uma federação e somos a entidade que responde pela International Federation of Bodybuilding and Fitness, aqui em Moçambique. Okay. AFBB. Sim. É complicar. Está a complicar as pessoas lá. Vamos dizer, e a AFBB quem é? A IFBB somos nós. Olha, Paulo, o impacto acabou puxando aqui a parte, a federação, a associação. Tu sabes, eu sou muito paixão, muito mais emotivo e tu és um pouco mais centrado. Lembro-me do reality show. Nós íamos fazer um reality show com um canal televisivo e eles falaram comigo e eu todo emocionado, vamos fazer, mobilizar atletas. Depois fui ter com o Paulo. O Paulo disse, ok, vamos fazer, mas onde é que está aqui o contrato escrito, etc. E o canal fugiu, basicamente, foi o que aconteceu. Porque quando chegou a hora de termos as coisas feitas assim, de maneira legal, por escrito, então, dentro daquilo que é essa tua racionalidade, e para nós entrarmos nessa parte, associação, federação, representatividade, o que é que significou para ti a ida massiva, expressiva de atletas nacionais para representar o país no último Arnold Classic África? Aquilo ali foi... Eu depois acho que podem pôr a fotografia daquela nossa foto de grupo. Então, se puder, depois fez... Tem no Facebook da associação uma foto assim de família. Foi uma coisa... Assim, viagens em grupo sempre são às vezes problemáticas, porque cada um tem a sua personalidade e há choques de personalidades, mas a essência daquilo foi nós irmos, representarmos a nossa bandeira e como representamos. Foi uma coisa espetacular. E tanto o pessoal de Angola como o pessoal sul-africano ficou muito impressionado com a nossa força. Com a nossa força, com a qualidade dos nossos atletas. É muito importante mencionar isso. Porque no final do dia, no final e no princípio do dia, são os nossos atletas que nos fazem. Não somos nós que estamos a fazer as coisas. Não, são os nossos atletas que nos fazem. Nós somos federação porque temos competição e temos atletas e público, claro. Exato. Então, aquela viagem para mim foi um espetáculo. Tanto por causa das confusões que depois tornam-se engraçadas no final de tudo. Então. E sabes, Paulo, as pessoas... É importante que as pessoas saibam, porque são coisas que nós não levamos lá para fora.
Existem poucas competições em que se representa de facto o país. Ok? Primeiro ponto. E dentro dessas poucas competições, os custos não são absorvidos pelo governo. E nós, vamos lá, nós não estamos a reclamar, porque existe um trabalho de base que precisa ser feito até nós merecermos de facto esse apoio. Não que o pessoal não merece efetivamente, mas há muito que se trilhar ainda. Nós temos que dar muitas cartas, mas não é esse ponto ainda que eu quero focar. De onde é que vem o dinheiro que leva os atletas para representar o país lá fora? Vem de todo o sítio, menos do Estado. Se a ideia era essa, não. É assim. Mas vamos ser sinceros também numa coisa. Nós raramente, acho que nunca fomos lá Pedir dinheiro, não. Não, nunca. Nós só fomos pedir apoio institucional, credencial e apoio para as nossas atividades, no sentido de estarmos devidamente registados E dentro e sermos contados como modalidade. Exatamente. Depois, é assim, os atletas acham que nós, tanto os atletas como talvez muito o público, acham que nós recebemos algum dinheiro do Estado. Não. Muitas das vezes são contribuições individuais, minhas, tuas, de fulano A, B, C, da marca A, B, C, dos patrocinadores, dos atletas, os que têm os patrocinadores, dos próprios atletas que tiram dinheiro do próprio bolso para fazer as coisas acontecer. E o dinheiro que nós conseguimos arrecadar das competições e das próprias formações e as anuidades, que não é nada, mas sempre contribui para alguma coisa. E por que nós não tivemos, por exemplo, vamos lá, nós fomos para o Arnold Classic, e estamos aqui a falar do Arnold Classic porque foi a penúltima competição que houve internacional em que de facto a representatividade era por país. Houve o Arnold, depois na África do Sul, depois houve o africano em Angola, né? Então isso tudo foi em 2018. Foi em 2018. De 2018 para cá, é bom que saiba que não houve nenhum evento internacional em que se representava nenhum país africano, vamos dizer assim. Todos os eventos que têm havido... Houve, mas nós não tivemos acesso porque estamos a falar, acho que em 2019 houve o africano, mas foi um africano muito apagado. Muito apagado. Foi lá para cima, para o norte da África. Então, o que eu quero perceber, Paulo, porque nós fomos para o Arnold Classic South Africa. Por exemplo, nós tivemos o Ruben, que chegou lá como amador, ganhou a categoria dele, ganhou o overall, subiu nos profissionais e ficou em que lugar? Em sexto, né? Em sexto, acho que sim. Ok. Entre sexto ou quarto? Ficou dentro do top 6. Top 6, sim. Ou seja, claramente a maior revelação de África. Ok? Tivemos depois outros atletas, tivemos o finado Silvino, que Deus o tenha, que ganhou a categoria Classic. Nós só ganhamos. A maior parte dos nossos atletas. 11 atletas, 9 pódios. Prontos. Então é uma boa percentagem. Por que nós não tivemos aqui alvoroço e confusão e televisão e a reclamar que os atletas não têm apoio, que o governo não apoia? Mas nós estamos aqui a falar, Paulo, e eu tenho ao longo dos anos, tanto para eventos, eu e tu, para eventos federativos ou não, ter saído dinheiro do nosso bolso para apoiar o desporto. No africano não foi diferente. Eu, tu, acho que o Nuno Calu também, né? O Ivan Mabunda, algumas pessoas tiraram dinheiro do seu bolso para colocar naquilo que era a logística da seleção como patrocínio e depois voltaram a tirar dinheiro para pagar as suas próprias despesas. Voltamos a tirar dinheiro para pagar as nossas próprias despesas. Fomos para o Arnold Classic, fomos a sensação do campeonato
E estamos a falar do maior evento desportivo do mundo. Não estamos a falar de um evento qualquer. Não. É o maior evento. O maior porquê? Porque é um evento com mais modalidades. Sim. Por que que nós não tivemos essas situações à volta de atletas que a televisão chama e temos essas reclamações porque o governo não apoia, porque os atletas estão desamparados, os próprios atletas, por que não fizeram isso? Bem, é complicado nós respondermos pelos atletas. Temos um limite até onde nós podemos responder por eles, mas será que a culpa é dos atletas? A culpa dos atletas é assim, nós temos todo o alvoroço, temos todo o aparato para futebol. Não quero falar mal de futebol, mas em quantas competições é que nós já estivemos e quais foram os resultados? Nesse ano, em 2018, nós estivemos em 2 competições internacionais. A primeira foi o Arnold Classic, 11 atletas, 9 pódios. 9 pódios e estamos a falar de sempre top acho que top 4 para cima. A seguir foi o africano, 2 atletas, um campeão africano e um vice-campeão africano. Então, se formos a falar em percentagens, comparativamente a outros desportos, acho que o único que nos bate é o salto à corda, que também acho que são enteados. O Elvis esteve aqui no nosso podcast e ele relatou algo igual. Mas, Paulo, eu fiz assim, como tu bem disseste, existe um ponto até onde a federação pode responder a isso, né? E existe um ponto até onde os atletas, mas eu posso dar aquilo que é a minha visão. Eu acho que os atletas fazem parte da federação, eles estiveram envolvidos em todo o processo. Nós contamos com eles todas as 500 que foram angariadas para que houvesse a viagem. Nós demos todo o apoio possível, até apoio técnico nós demos. E eles sentiram aquilo que é o verdadeiro orgulho de representar o país. Acima de tudo, eu acho que o patriotismo acabou estando acima de qualquer carência, de qualquer necessidade, de qualquer reclamação, porque não fomos perfeitos. Longe disso, cometeram-se muitos erros e é natural que isso aconteça. Só que isso cria um precedente, cria um problema. Quem está em casa não sabe quem que representa o país ou quando é que se representa o país. E é importante que isso fique claro, quem representa Moçambique em competições internacionais e em que competições, como é que essa história de representar o país, porque, vamos lá, tu tens o nome que estamos a procurar, é o Reinildo. Exato. Tens o Reinildo que joga na França, melhor lateral francês da Liga Francesa, good. Ele está a representar Moçambique porque ele é moçambicano. Mas aquele trabalho, aquilo tudo ali é individual. Não é individual, é um trabalho de equipa. De equipe dele e da equipe dele. Sim. Não é um trabalho, não é um mérito de Moçambique como país. Okay? Teve as horas recebido pelo Presidente da República, sim, mas aquilo é um reconhecimento moral. Sim. É um estímulo, mas não é algo que o país tenha legitimidade de reclamar para si, porque Moçambique não foi o melhor lateral do campeonato francês. Não foi. Então, Paulo, explica lá isso, faz favor. Ok. Vamos pegar o exemplo do futebol, que se calhar é mais generalizado para todos. Se o Reinildo está a jogar em França, em todos os jogos que ele faz pela equipe dele, ele está a representar a equipe dele. Claro que ele carrega uma nacionalidade. Durante a época desportiva, ele pode até deixar de ser moçambicano, ter outra nacionalidade, mas a equipa vai continuar a ser a mesma.
Agora, quando ele está a jogar pela seleção moçambicana, ele está a representar o país naquela modalidade. Assim como os nossos atletas que quem nós levamos, que foram representar o país nos campeonatos internacionais, é preciso saber quais são as diferenças. Campeonatos há muitos. Nós aqui temos o Hardbody, temos o Maputo Classic, temos o Beira Classic, são nossos campeonatos. Qualquer atleta vindo de fora pode vir competir, mas não é um campeonato em que o atleta vai estar a ser chamado pelo nome. Ou seja, e pela existem nacionalidade. campeonatos abertos e campeonatos internacionais. Exatamente. Existem campeonatos fechados também. Sim. Tu tens a África do Sul, e nós já tivemos esse problema cá. Eles têm E6. E6 é campeonato. E o que acontece? Muitos atletas moçambicanos saem, vão participar em provas qualificatórias para E6, até ganham, ok? Tem o nome deles lá na ficha para competir em E6, mas quando chega a hora, a Federação Sul-Africana vai procurar ver que tu não vives na África do Sul, então tu já não podes competir em E6. É um campeonato fechado, ok? Ou seja, nós fazemos todos os campeonatos qualificatórios, que são campeonatos abertos. Quando chega a hora de E6, nós já tivemos um moçambicano a competir em E6 porque ele vivia na África do Sul. Tivemos dois. Tivemos o Leandro e teve um outro miúdo de Mendes Física, agora foge-me o nome dele, que também competiu em E6 porque ele estava a viver e a estudar na África do Sul. Mas nós tivemos outros atletas. O Proof é um exemplo, qualificou-se para E6 e não pôde ir porque ele não vive na África do Sul. Então, eles fazem campeonatos abertos, campeonatos qualificatórios abertos, em que pode vir qualquer pessoa de qualquer parte do mundo. E quando tu ganhas a qualificação e vais para E6, tu já não podes ir porque é fechado, é só para eles. Então, temos os campeonatos fechados, igual. E6, temos campeonatos abertos, em que qualquer pessoa, com qualquer condicionamento, de qualquer jeito, vai, inscreve-se e compete. Mesmo que tenha 30% de body fat, sobe para o palco. E temos os campeonatos internacionais. E depois tens aqueles outros campeonatos que são... Não vamos chamar de campeonatos, são competições que não... São eventos. São eventos de bodybuilding e fitness que não obedecem a nenhuma federação. Nenhum critério federativo. Exatamente. Então, as pessoas são livres de ir competir onde querem, mas têm que saber que estou a ir competir, estou a representar o meu nome, não o meu país. O meu país eu só represento em campeonatos em que a inscrição é feita por país e tem que vir por parte da federação ou da entidade que responde ao desporto. Ok, mas eu não sei se está esclarecido, o Paulo acabou resumindo, porque este assunto cria muita polêmica. Gera muita polêmica, eu não diria que lança atletas contra a federação, porque os atletas conhecem a verdade. Por algum motivo cria-se esse cenário todo. Acho que o atleta tem direito e tem razão de reclamar. Essa razão em nenhum momento se tira ao atleta. O atleta pode dizer que ele quer que o governo lhe patrocine. Também é legítimo. Até o gajo de chova, qualquer pessoa tem que reclamar ao governo. Okay? Acho que o problema está na maneira como essa reclamação é feita e nas justificações que se usa. E o que acaba fazendo, que acaba lançando o público contra uma estrutura federativa e às vezes até contra o governo, sem muito cabimento. Então, Paulo, vamos lá, de maneira bem leiga, eu vou pedir por partes. O que é um campeonato aberto? Um campeonato aberto é basicamente um campeonato em que tu entras e a única coisa que precisas é do teu nome. E ter dinheiro para pagar a inscrição. Dinheiro para pagar a inscrição. Ok. O que é um campeonato fechado? Vamos lá dizer. Não vamos usar a palavra fechado, vamos semi-aberto. Ok. Porque vão aceitar que tu pagues, que tu compitas, mas depois o teu resultado final não vai ter qualquer tipo de valor para esse campeonato em si. Porque é fechado, é semi-aberto, porque é referente principalmente ao país
que vai dar aquela qualificação. Se for um campeonato nacional, aqueles pontos que os atletas têm vão servir para, no final, consagrar-se campeão nacional, por exemplo, ou regional, ou provincial, dependendo do que seja. Ok. E o que é um campeonato internacional? O internacional, que é esse que é o maior problema. Os campeonatos internacionais não são aqueles que são feitos noutro país. Não. São aqueles cuja inscrição é feita através da entidade que regula aquele desporto. E é feita por país. Não é o atleta chegar lá... Eu, Jerry, não posso me inscrever como Jerry para uma competição internacional. Tipo, eu pegar no meu dinheiro e para ir ter com a organização. Eles vão aceitar, mas não vais representar o teu país. Por exemplo, a IFBB tem certos protocolos em que não existe a IFBB num determinado país. Ok? Não existe IFBB em Marte. Ok. Tu és marciano, vais competir pela bandeira da IFBB. Chico Marciano deve ser do caralho. Não competes por nenhuma bandeira, competes pela bandeira da IFBB. É isso que acontece. Ok. Mas se o teu país tem a representação da IFBB lá, eles vão entrar sempre em contato com a entidade que representa. E essa entidade que vai ter que enviar o teu nome segundo regulamentos internos do teu país para poder te autorizar a representar o país. Ou seja, não basta eu decidir que quero representar o país, pegar-me... Paulo, eu quero enumerar aqui algumas competições. Aquilo que eu quero que tu me digas já é aberto, fechado, semi-aberto, internacional. Ok? Puma Classic. Essa já é... Sim, essa mas é aberta. Aberta. Qualquer pessoa, basta ter dinheiro, vai. Yeah. Barbosa Classic. Muito aberta. Arnold Classic. Internacional. Gentle Giant. Aberto. Campeonato Africano. Internacional. Estou a esquecer mais alguma coisa. Porque aquilo que o pessoal conhece, Mr. Olímpia. Esse, na realidade, acho que é fechado, sabes? Porque não é qualquer um que vai para lá. É um campeonato muito restrito e competes por coisa. Competes por país? Não. O Olímpia. Eu nem sei como é que... Porque é de outra federação, eu não sei quais são os protocolos que eles estão a usar agora. Não, na verdade, o Mr. Olímpia tu não competes por país. Eles têm uma série qualificatória. Sim, tem qualificação. É mais fechado aquilo. Então, vamos lá, é aberto. É aberto, mas é restrito. Mas é restrito. E o pressuposto que eles dão é falso. Sim. Por quê? Porque tu não podes criar um campeonato, por mais que tragas atletas de várias partes do mundo e dizer que estás a eleger ali o melhor atleta do planeta. Então, é um pressuposto que eles criam. São técnicas de venda, né? Yeah, A ideia no final é vender, porque aquilo é um negócio. Então, cada um vai dar o título que quiser. Eu posso juntar uns 3 bradas de futebol de final de semana, juntamos mais equipes, chamamos campeonato mundial. Sim. E dizemos que quem ganhar é o melhor do mundo. É a nossa cena. Ninguém vai contrapor. Quem quiser contrapor pode. Mas é meu campeonato. Eu estou a dizer que dentro daquilo que eu acredito, é o melhor do mundo. E quem quiser contrapor, tu avisas logo, tu não entras no meu campeonato. Pronto. Mas ok, é assim, talvez reexplicando, mas de uma forma ainda mais leiga. Estaríamos a dizer que um Puma Classic, por exemplo, uma competição aberta, eu, Eduardo, tenho a liberdade de sair de Moçambique por livre e espontânea vontade
e ir competir. Perdendo, ganhando ou não, eu, Eduardo, fui competir. Volto. Eu, Eduardo, é que fui competir. Não tem nada a ver, não tem nenhuma relação direta com a federação. Porém, numa situação de um Arnold Classic, onde se tem uma entidade que gere e tem um procedimento, onde o Eduardo, por si só, já não tem autoridade de ir lá, inscrever-se e competir como Moçambique. Ele tem que passar por um processo da federação e esta federação é que vai lá dizer sim, o Eduardo vai competir pelo país dele. Então, em que momento se pode dizer que existe aqui uma espécie de desespero ou tentativa de ganho de apoio? Porque no final do dia o que acaba se procurando é o dito apoio. Não pode ser esta situação uma forma de apelar por este apoio? Toda a competição que se faz fora de Moçambique, por mais que seja individual, seja usada para se ter apoio. Sim, provavelmente vai tudo finalizar nisso, porque reconhecimento. Vamos começar pelo reconhecimento. O reconhecimento tem que ser feito por quem? Normalmente é pela entidade que está na tutela do desporto. Ok. Então, se não existe um reconhecimento por parte dessa entidade, eu tenho que procurar algum tipo de, vamos lá, recompensa pelos meus feitos individuais. E é preciso salientar que isto é um desporto muito individual. Podes ter equipas, mas no final do dia a comida é a tua comida, não é a comida da equipa. A comida que eu como não é a comida que o meu parceiro de equipa vai comer. Então, as necessidades de cada um são muito individualizadas. Então, estamos perante aquela expressão que se diz: cada um puxa a farinha para o seu saco, Okay. a sardinha. Então, nós podemos ir competir onde nós quisermos, mas quando se trata de uma competição internacional da IFBB, é necessário que seja a federação a mandar a lista dos atletas, a fazer o preenchimento, todos os protocolos que eles exigem. Okay. Tanto que, quando se vai fazer, existe um documento que cada competição internacional tem, que é o Inspection Report, que diz quais são as categorias, que diz uma série de informação referente àquela competição. Okay. E tu, quando vais preencher aquilo, uma das coisas que tens que fazer, tens que preencher é quem é o delegado, quem é o presidente da federação, quem são os juízes da vossa federação que vão estar presentes nesta competição. Então, existe uma lista que é toda agregada ao facto de ser uma competição internacional. Ou seja, é um país, não é uma pessoa que está a ir para lá. Nesse caso, Paulo, a equipe é obrigada a ter um delegado? Isso é um pouco relativo, porque nós podemos não ter delegados, mas tem que... Aliás, vamos lá, de maneira diferente, a ter uma estrutura. Sim. Tipo, não basta só teres lá os atletas, tem que haver a estrutura. Tem que haver uma estrutura, sim. O delegado presencial lá, porque se nós temos sempre que... Quem responde pela equipe, pela seleção, não é o atleta. Não é o atleta, não. Quem reclama, quem vai buscar a ABC, não é o atleta. Não é o atleta. É essa estrutura. Então, num caso em que tu tens 1, 2, 5, 10 atletas que se movimentem, eles não competem, não representam o país sem estrutura. Não. Podem levar a bandeira do país onde quiserem, podem exibir a bandeira do país, mas no final do dia foi uma competição ou regional, aberta, tanto faz, mas não foi uma competição
que é... Por exemplo, nós tivemos aqui um caso do Proof e do Miguel, que não puderam, que foram, eu não sei, que não reuniam os requisitos para fazer parte da nossa seleção no Arnold Classic 2018. E rolou muita polêmica por trás rolou disso. muito pano para mangas em torno disso. E nós estávamos num momento tão bom, tão otimista, que não houve uma resposta federativa sobre isso. Assim, a público. Houve para os atletas, que mesmo assim, de maneira meio que desonesta, não informaram o seu público aquilo que aconteceu de verdade. Por quê? Porque eles ficaram bem na posição de vítimas. Mas vamos lá aproveitar. É 2018, mas os campeonatos estão a voltar. É uma realidade que havemos de voltar a ter com certeza. Então vamos lá aproveitar agora, resolver assuntos do passado e prevenir mal-entendidos para o futuro. O que é que aconteceu com esses dois atletas? Bem, vamos começar. Nós somos uma associação, somos uma federação. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que pautar pelo desporto no país. A nível nacional. A nível nacional. Quando nós formos representar, nós temos que estar a representar ou a estar a refletir aquilo que são os nossos campeões, aquilo que são os nossos atletas. Se tu não estás a contribuir para o desporto a nível nacional, como é que tu queres estar a envergar a bandeira do país para onde tu não contribuíste a nível internacional? É tão simples quanto isso. Então, isso aí foi algo que nós explicamos, mas é assim, nós vamos ser sempre os patinhos feios, nós vamos ser sempre os maus da fita, nós vamos ser sempre isto ou aquilo, nunca vamos agradar a todos. Mas a verdade é que os atletas sabem o que é que nós fizemos por eles, sabem o que é que... quais foram as condições, se foram boas, se foram más, se foram péssimas, mas foi aquilo que nós conseguimos levar, oferecer, pois. E no final, na foto que depois já de passar, não há nenhuma cara de zangada ali, eu vi. Nenhum atleta está ali com cara de zangado e nenhum estava bêbado, então estão todos contentes e é uma fotografia que são sorrisos genuínos de missão cumprida. E os outros atletas, nós falamos com o Proof depois sobre isso, e ele depois no final, claro que aquilo na altura foi um bocado pesado para ele, mas depois no final ele percebeu o que é que se passava e acabou por nos dar razão. Então não é algo que... acho que ficou bem explícito. Porque ficou bem explícito para os atletas. Para os atletas. Sim. Porque o público gosta de quem gosta. E de qualquer jeito o público há de sempre puxar por quem gosta e é normal. Ok? Eu vi o jogo de Portugal, onde há quem diz que Cristiano Ronaldo foi o melhor jogador em campo porque gosta. Eu sou um pouco mais crítico, não gosto de Renato Sanches, mas acho que foi o melhor jogador da seleção portuguesa. Porque eu tenho um olhar crítico, né? Quem não tem isso, puxa sempre a sardinha para quem gosta. Mas eu acho que o público gosta... Não só o público. Vamos falar um bocado dos órgãos de comunicação em geral. Acho que há uma certa preguiça. Nós estamos sempre abertos a responder o que quer que seja relacionado ao desporto, relacionado aos atletas, mas só ouvem uma parte da história. Nunca vão procurar dizer, ok, já ouviu a tua parte, vamos lá ouvir a outra parte. E se gostam de confusão, acho que as duas seria partes oportuno. assim seriam... Não, mas aí está, tem essa questão da preguiça, mas também tem a questão de querer colar, como é que dizem os brasileiros, com quem tem hype. Okay? Tem a preguiça, sim. É assim, Paulo, o trabalho que nós desenvolvemos, ou seja, se existe culturismo em Moçambique, existir culturismo em Moçambique e existir culturistas moçambicanos são dois conceitos diferentes. Se existe culturismo em Moçambique
é por aquilo que nós temos feito. Mas nós somos de backstage. Nós não temos hype. Nós não geramos visualizações, nós não movimentamos canais, mas nós temos informação, nós temos o desporto, temos a modalidade. Não te esqueças que as pessoas também têm medo de falar connosco. E por acaso isso vai conduzir a uma dúvida. Estava a conversar hoje, mais cedo, com um atleta, ou melhor, com um aspirante a atleta. E uma das coisas que ele disse, eu não sei com quem falar. Não. Os atletas não têm problemas de falar connosco. O problema são as próprias os jornais. Nós tivemos um caso em que uma jornalista foi demitida. Arnold Classic 2017. Fui eu, foi o Bruno Saraiva, Miguel, Proof. Não sei se tinha mais algum atleta lá, mas acho que não. E quando o pessoal volta, um dos jornais fez uma manchete sensacionalista com informação que não corresponde à verdade. Ok? Ou seja, ela não investigou, não buscou informação, não sei onde é que ela apanhou aquilo, porque, vamos lá, ela distorceu tudo. Então não acredito que os atletas tenham lhe dado informação distorcida. Pegou o atleta que ficou numa série, acho que o Bruno ficou em quinto ou em sexto, colocou-lhe numa outra posição e disse que ele beneficiou-se da desqualificação ou desistência de um outro atleta, facto que não aconteceu. Então distorceu muita coisa e nós fomos para cima. Eu lembro que eu liguei para o pessoal do jornal em causa, para os diretores, para as pessoas lá de topo. Disse, vocês passaram aqui uma matéria que não corresponde à verdade. E houve barulho de redes sociais que dia seguinte a moça liga-me. Então eu já perdi meu emprego, como tu querias. Eu disse, não, tu estás a pegar o trabalho de um ano. Ok? Nós, para um ano, nós trabalhamos durante um ano. Fazemos competições de qualificação, é muita burocracia, é muito dinheiro envolvido. Nosso, dos atletas, dos patrocinadores. E eles não se dão ao trabalho de ligar para 5 pessoas para ter e confirmar a informação. Então, também existe isso, existe essa coisa, porque as televisões que eles apressam-se para fazer uma coisa e quando a percebem-se, a única pessoa que pode lhes dar a informação certa somos nós, mas eles já ficam com medo, porque nós devemos sempre defender o culturismo nacional. Nós não vamos defender o atleta se não tiver que ser defendido. Nós vamos defender o desporto. Vamos falar de atleta A, B, C, D, E. Nós vamos falar deles se for relevante para aquele assunto. Mas se não, vamos estudar outros nomes ou não falamos em nenhum. E Paulo, tu tens um carro nice. Quando é que tu ganhas na federação, pá? Não é só o carro, tem uma câmera também muito boa. São balúrdios. Fogo, nem me fales. São balúrdios. Queres um bocado? Tenho. Porque há muito essa cena, tipo, já viste o fulano, é presidente da federação, ou está na federação, os atletas estão a passar mal, os gajos é que estão a mamar o taco. Vamos lá. Quanto é que se ganha? Então, pode-se dar números negativos. São válidos. Se reais. É para contabilizar o tempo que nós gastamos, que não nos pagam. Nós não ganhamos nada. Nós fazemos aquilo porque nós queremos, porque nós gostamos. E para nós, às vezes, é-nos muito difícil e é doloroso quando nós ouvimos críticas que não são construtivas e são sempre destrutivas no sentido de estarem a distorcer as realidades que são. E nunca chegam as pessoas em geral que têm esses comentários, nunca chegam a nós e dizem, ouvi isto, ou vocês fazem isto assim, assado e cozido, como é que não é? Não, é sempre já com uma informação sem qualquer tipo de dúvidas. Quem paga a nossa estadia? Como é que tu foste para o Mundial na Espanha, Paulo? Fundos próprios. Fundos próprios.
fundos próprios para representar o país, mas não houve choro. Não. Tu foste, Nem vai haver. tu foste representar o país no verdadeiro sentido da palavra. Sim. Porque além da competição, houve. Como é que foi? Normalmente nos mundiais há congresso. Sim, houve o congresso em que nos deram as boas-vindas. Deram as boas-vindas à família da IFBB. Então, foi sim, foi representar o país. Para mim é assim, para mim é uma honra estar a representar um desporto e estar a representar a nossa bandeira. Se eu tiver ajudas, claro que vai ser melhor, né? Mas já é pagamento suficiente eu ter essa honra. E acho que as pessoas têm que ver que dinheiro, precisamos de muito dinheiro. Não fazem ideia de como foi movimentar 11 atletas para um outro país, independentemente de serem 600, 700 quilómetros. Mas Paulo, nós tivemos apoio. Lembras que nós chegamos na fronteira, tinha uma lista para não formarmos bicha. Mas tivemos apoio porque foi algo que nós organizamos com antecedência. Com antecedência. Não, é jeito de dizer, porque as pessoas pensam que existe aqui algum dinheiro envolvido. Aliás, existe. Mas as pessoas não conhecem a direção do dinheiro. O dinheiro não sai da federação para o nosso bolso, é ao contrário. O dinheiro sai do nosso bolso para a federação. E é bom que se diga, é bom que isso fique claro, porque eu já disse, se eu tenho uma competição e vai estar o Zé Ninguém, João Desconhecido, o João que ninguém sabe quando ele competiu, eu cobro 100 meticais de entrada. Se vier as super estrelas das redes sociais para competir nesse show, eu como federação já posso cobrar 200 meticais, porque isso vai atrair público, e isso vai significar um encaixe para a federação, vai significar uma maior capacidade de dar apoio logístico e etc. para aquilo que são as nossas seleções. Então, nós temos talvez eu ofenda alguns, e não é essa a intenção, mas nós temos os nossos melhores atletas a trabalharem por fora e a reclamarem para eles aquilo que se está a dar a 50 atletas. Ok? Contas rápidas. Quanto custa um atleta? Levar um atleta daqui para fora? Transporte, inscrição, alojamento. Não vamos contar a alimentação, porque isso é muito individual. Cada Sim. atleta come do seu jeito. Mas faz lá assim umas contas. Quanto custa um atleta? Ir e vir? Depende do lugar. Vamos, Johannesburg. Talvez 50 mil. Com inscrição, essas coisas todas. Não um torneio internacional. Vamos falar desses campeonatos provinciais. Isso aí já... Vamos lá, quanto é que está base? 300 tal rands, né? Ida e volta. 700 rands. Yeah. Não, vamos fazer quantas minimistas, Paulo, please? Minimistas? Yeah. 700 rands, ida e volta. Alojamento, 2 dias, 500 rands. Yeah. 1.200 rands. Inscrição, mais afiliação, porque eles, engraçado, não são filiados à federação do país deles, mas vão pagar filiação a um outro país. Então, são 100, 150 rands 200 rands de filiação à Federação Sul-Africana, atletas que não estão filiados à federação do país deles, mais 250 de inscrição. Mais 250 é filiação. Quantas minimistas, Paulo? Então, já estamos a falar de 700, mais 500, 1.200, mais 500... 1.700. Vamos parar por aí. 1.700 rands convertido para metical. Espera, não vais te bronzear. Não, Paulo, vamos parar por aí. Um atleta, 1.700 rands. Ok, faz conta, esse atleta nem vai pagar 5 rands para usar a casa de banho, não vai comprar uns chips, não. Só vai, paga essas despesas, compete. Sim. Ok. São 10 mil. Yeah. Perto disso. Quanto é que custa um evento aqui em Moçambique
onde competem 50 atletas. Para esse Não atleta. conta a premiação, não. Quanto é que custa organizar um evento organizar. aqui? Não conte os valores da premiação. Mesmo Conte- sem valores de premiação, vamos lá ver. Estamos a falar de taças, estamos a falar de medalhas, estamos a falar de local, para Aluguer de competição, espaço. o espaço, luz, som, sem falar daquelas pessoas que, se nós tivéssemos que pagar, Aqui pagar, sim. aquelas que nos dão apoio, temos a logística toda, o papel, a impressão das dorsais, os clipes para prender. Não, nós já fizemos essas contas. Passa à vontade dos 50 mil. Ok. São por aí uns 70 mil. 70 e tal, sim. Nós fizemos essas contas. Ok. Agora, está aí o que as pessoas precisam perceber. Muito importante. Se um atleta custa 10 mil para ele ir competir num campeonato provincial sul-africano, ir dar dinheiro à Federação Sul-Africana, ele gasta 10 para competir, depois ganha 50 de premiação, ele só. Então, ele não vamos dizer, veio com lucro de 40 porque nós calculamos despesas mínimas. Sim. Vamos supor que ele gastou 40 para ir e ganhou 50. Volta com lucro de 10 mil, volta com uma taça, uma medalha, prestígio, 5 programas de televisão. Aí dá show. Dá show. Sem contar os likes. E depois tu tens um campeonato nacional que custa 70 mil. A quem que o governo tem que apoiar? O que é que o governo tem que fomentar? Tu tens 50 atletas num campeonato nacional. Gastas 70 mil. E tu tens, se tu pegares em 50 atletas ao preço de 10 mil cada para levar para fora, só as pessoas calcularem quanto é que seria. Sim. Para onde é que nós, como federação, para onde é que o governo tem que estar virado exatamente, se nós fizermos essas contas? Onde é que muda? Onde é que tem mais impacto social, assim, de maneira direta? Assim, nós temos um problema sério, porque mesmo a nível institucional, é um desporto marginalizado ainda. É outra da nossa luta. Então, acho que ainda é difícil engolir, vou salvar a expressão, que nós somos um desporto. É difícil. E as pessoas lá fora é desporto, aqui dentro não é. Ou seja, quando os atletas ganham lá fora, estão a praticar, estão a fazer desporto. Quando competem aqui dentro... Não estão a fazer desporto. Mas se tu fores a reparar, isso aí não são muitos. Eu acho que é uma faixa etária que... Pensa assim, é uma faixa muito pequena. Porque se tu fores a ver, já fizemos o anúncio do Hardbody. Aquilo é como se fosse... É algo que os atletas não querem perder, não podem perder. Ali é obrigatório eles estarem. Porque é a Champions. Porque nossos atletas saem daqui, vão competir lá fora, ganham. Não é? Mas e aqui? São chamados os campeões de Mose. Mas qual foi o campeonato em que eles se consagraram campeões? Aqui para serem campeões de Mose. Nunca, provavelmente nunca ouviram falar no nome como Ginoca. Nunca ouviram falar. A Ginoca começou connosco e se calhar é a atleta feminina que tenho mais respeito pelo que ela representa. Então, tens a Ginoca, e tens os outros atletas masculinos também, mas falo nas femininas porque nós precisamos de muitas atletas femininas. E tu olhas para a Ginoca, é uma atleta que está desde o início, desde a primeira edição, antes de começarmos a fazer a competição, em que eu lembro-me que ela mal conseguia andar de saltos. Sim. E hoje já trata por tu. Sim, a Ginoca cresceu literalmente. Sim.
em cima do palco, todo mundo a ver. Sim. Ela corrigiu cada ponto, cada pose, tudo ali no palco. Ou seja, ela representa aquilo que é o verdadeiro espírito desportivo. Então, E ela representa Moçambique. Sim, ela representa Moçambique. Embora nunca tenha participado... Nunca tenha estado numa seleção, nunca tenha ido seleção. competir fora. Mas ela representa o nosso culturismo. Sim, representa. Porque nós já sabemos, se nós vamos organizar temos o hard body. Ginoca já está inscrita. Eu não sei quem mais vem, mas Ginoca já está. Mas Ginoca já está. Só não há de ir se ela tiver, porque ela não é só culturista, é atleta de outra modalidade, então só se houver um conflito de preparações. Um campeonato no dia. Porque se não for no dia, lembro que houve um ano que ela tinha ali, mas ela disse, tá bom, eu vou, a volta eu de competir. Ginoca, tu não vais estar pronta. Ela disse, eu quero competir. Ela subiu e competiu. Então, são esses pequenos detalhes que nos dão força. Ela nunca mais tirou assim grandes classificações, mas está ali sempre. Está ali connosco. Motiva. É a atleta que arranca mais aplausos da nossa plateia. A atleta feminina que arranca mais aplausos porque ela representa todas aquelas pessoas que estão ali. Mas ok, Paulo, agora vamos lá virar a página. Nesses tempos atípicos, ok? Nós temos 2 desafios em mão. Existem 2 desafios em mão. Beira Classic, que é fora daquilo que é a nossa jurisdição como associação, mas como federação estamos por dentro. E temos o hard body, datas, aquilo que se perspectiva, como é que os atletas fazem para competir, quem pode, quem não pode. És atleta, eu acho que Beira Classic tornou-se... Só teve uma edição até agora, mas a edição que houve criou uma coisa muito boa, que é aquele atrito. Primeiro temos os beirenses, que não gostaram de ter levado uma sova do pessoal aqui de Maputo. Não, mas é muito saudável isso. E não se esqueçam que eu sou da Beira. Então, é muito saudável porque eles lá vão se preparar. E os que estão aqui também vão se preparar, os que vão para lá. E eu espero que continuem a ser um grupo grande a ir para lá, porque é esse grupo que está a representar-nos, que está a motivar o desporto. E lá estão a fazer o que é possível. E eles precisam do nosso apoio cá. Nunca vão conseguir fazer tudo sozinhos. Nós temos que estar lá presentes, temos que dar todo o apoio até eles conseguirem caminhar pelos próprios pés. E é bom porque temos o centro, o sul minimamente organizado. Centro, está-se a organizar. No ano passado, por causa disto. Mas este ano vamos coisas. Já ouvimos que o PR não alterou muita coisa, então eles estão mais sossegados. Então vai acontecer. Depois temos que atacar norte. Cabo Delgado. Voluntários. Toma-se, Cabo Delgado. Hard Body 2022, como é que é? Vai. Mas olha, isso é assim. Vamos poder ter as categorias tradicionais. Para o Beira Classic já estão definidas. Para o hard body vamos anunciar em breve. É só uma questão de nós vermos há duas opções. Ou nós damos uma inscrição aberta e vamos ver aonde é que os atletas se vão inscrever e depois fazemos a divisão das categorias, ou fazemos aquelas categorias tradicionais, wellness, bikini, bodybuilding, classic physique. Se calhar vamos tirar o classic bodybuilding
porque acho que o Classic Physique está a ter muito, mas muito mais aderência e claro, menos físico, né? E apoios, como é que isso está pior que nunca. Mas acho que a ER Fitness vai ajudar isto. Deixa arranjar aqui a chave, né? Olha, é assim, Paulo, na verdade, há muito para se explorar sobre culturismo, mas o pessoal precisa... Esta nossa conversa tem que ser mais focada, porque há coisas imediatas que tem que se tratar. Mas, ok, eu vou trair a casa. Eu não sou boa pessoa. Houveram planos de um campeonato africano aqui. O que é que nós precisaríamos? Vamos lá, Paulo, vamos lá, cobre de todo mundo que tu achas que tem uma voz a dar, caso o pessoal decida entrar para a organização de um campeonato africano de culturismo. É assim, o campeonato africano, as pessoas até podem ter medo. Campeonato africano, mas é um campeonato. Nós estamos a organizar campeonatos. Só que nós queremos fazer com que esse campeonato africano não seja somente um campeonato. Nós queremos que seja algo maior, algo que nunca foi feito cá. E queremos conjugar fitness, não só o culturismo, queremos o fitness também. Queremos força, queremos saúde, queremos físicos. E para isso, aí a estrutura muda um bocado. Por se tratar de um campeonato africano, isso aí tem que já passa, já surpassa-nos, tem que ir para o Conselho de Ministros, tem que aprovar que isso seja autorizado, se não me engano. Tirando isso, depois, claro, precisamos das instituições para darem-nos o apoio da logística toda. Mas, é assim, as pessoas olham só pela vertente, vamos só dar dinheiro a este aqui. Mas as instituições, o culturismo, vamos lá ver. Eu estou a beber isto. Estou no ginásio, preciso disto. Dá-me energia. Não só no ginásio, até posso... Desculpa, Paulo. Isto é o BCA Ultra da NPL. Exato. Okay? É bom que não é isto. Okay? É o BCA que fique claro. Ultra da NPL. E quem quiser, temos nas nossas lojas de Air Fitness, além do sabor ser da hora, ok? Dá um bom boost na performance durante o treino e auxilia na recuperação também. E podem usar o cupom de desconto Jerry. Essa parte do cupom eu depois falo. Não estava a referir a... Não, Paulo, sim, mas é coisa. Está aqui. Esta marca é usada antes do ginásio, durante o dia. Aquelas pessoas que querem um bocado mais de energia durante o dia ou durante o treino, ok? Vão fazer o quê? O que é que vão? Vão à Air Fitness, vão comprar. Eu estou no ginásio, o que é que eu vou fazer? Vou treinar. Se eu não estiver a usar um energético da NPL, eu vou estar a beber água. Ou seja, vou estar a consumir mais água. Então, estou a incentivar o comércio das bebidas energéticas, estou a incentivar o comércio da água, estou a incentivar o comércio da própria unidade do ginásio, porque eu tenho que pagar uma mensalidade para estar a usufruir dos serviços dele e daquele. Estou a usar mais roupa. Eu não vou de calças de jeans treinar no ginásio. E porque tem aquela coisa da vaidade, não vais com o mesmo calção todos os dias. Não vais com o mesmo calção todos os dias. Mesmo o boxer, ninguém vê, mas vais mudar. Sim. Vais pôr um boxer a condizer. Porque em algum momento vais inclinar para levar a espreitar.
Sim, então, E não há de ser aquele de ontem. Garantido. então esquecem-se que o culturismo, o fitness, o exercício físico movimenta vários segmentos comerciais. É isso que eles não estão, que a maior parte das pessoas não vê isso. Eu bebo mais água, e se calhar eu gasto mais água porque estou a beber e a tomar banho. Já não tomo banho 2, 3 vezes, se calhar. Aquilo que tomava uma vez por dia. Nesse inverno aqui. Olhe lá. Mas o Eduardo tomou banho dias. Está garantido. Viste a foto, né? Mas sabes o que é engraçado, Paulo? É que não tenho dados e de verdade não preciso, porque eu vivo dentro da indústria fitness. É a única indústria que não caiu. Antes da pandemia nós tivemos a crise econômica mundial. A indústria fitness só tem vindo a crescer com isso tudo. E todos os produtos associados ou que se vendem através do fitness também têm registrado Sim. uma crescente. Olha, por exemplo, não é algo que talvez... Vamos falar, no Brasil ultimamente, o que está a começar a vender muito? CBD. Por quê? Porque apareceu alguém dentro da indústria fitness a promover isso, a falar dos seus benefícios, etc. E já entrou uma empresa dentro do Brasil a vender CBD. Quem quer saber o que é isso, por favor, vão lá pesquisar, não façam falar coisas. Mas Podemos até simplificar. O quanto a vitamina C subiu as vendas quando começou tudo isto. sim, então a indústria fitness não mexe só com saúde. Ou seja, o segmento financeiro, as vantagens do crescimento financeiro não está só para aquele que está a vender saúde. Não está. Não, Vamos não, supor que tu tenhas aqui uma empresa que venda motos. Vai vender mais porque tem mais shapes, que tem mais físicos para se mostrar. Consequentemente, tu vais vender mais motos porque as pessoas vão querer expor mais os seus físicos. É um exemplo, bem longe da nossa realidade, mas só mesmo para fazer uma alusão a isso. Não, é que o problema é que nós temos que dar a papinha toda às empresas, em saber como é que podem tirar proveito do que nós estamos a trazer para eles. Pá, temos o frango nacional. Pá, quanto peito de frango é que os nossos atletas consomem? Não só atletas. As pessoas. Com esta vida. Sim, porque com este estilo o de atleta vida. está sempre a falar de Peito de de frango. Então, até quem não é atleta, frango é a cena. Frango é a cena. Arroz, ovos, A batata doce. a batata doce. Só por... Então, existe uma variedade, muita maneira de explorar a nossa indústria sem que esteja diretamente ligado aos ginásios ou suplementos. Existe mil e uma maneiras. Atirando-lhe um pouco a batata quente. Doce ou de ranho? Doce, de preferência. Combina com o peito de frango. Mas ok, atirando-lhe a batata quente, em que medida a própria federação faz diferença nesse quesito? Porque vamos lá, a questão indústria não se vê inexistente não só no fitness. Vamos dizer, de alguma forma, o país todo carece do pensamento indústria. Então, em que medida a federação faz diferença nesse quesito? Nenhuma. Why? Porque nós somos marginais. Seguranças. Seguranças, sei lá, lutadores. Né? Nós somos... Esse é o nosso maior problema e desafio. Eu acho que... Eu estava a pensar que a parte da suplementação fosse ser o maior problema. Mas acho que as pessoas já interiorizaram... isso de letra. Sim. Agora o problema é o físico, o bodybuilder, o men's physique, o clássico físico, aquele shape, a maneira do corpo estar. Isso ainda é muito associado a crime, a desvio de conduta social. Falta de ocupação. Sim, mas vamos ver. Para ter aquele físico, para conseguir aquilo, ele não vai perder noites.
Ele não vai estar aí a comer hambúrgueres e isto e aquilo, não vai estar a beber álcool, não vai estar... É uma pessoa muito mais regrada. E não só, Paulo, num país como o nosso, em que há carência de informação e não existe dinheiro para investir, o atleta tem que estudar também. O atleta precisa estudar. Ou seja, então nós estamos perante um desporto que, além de manter os jovens em casa, porque isso influencia no desempenho físico, além de manter o jovem longe do álcool, longe de outro tipo de drogas. E pá, não devias ter dito isso. Às tantas podíamos conseguir uma cerveja aí para nos patrocinar. Não, eles bebem. Não, Paulo, o problema é que mesmo as empresas desse segmento do álcool, eles têm uma responsabilidade social. Uhum. Eles têm que provar em algum momento que... E quando eu digo que o jovem está longe do álcool, não é porque o mal está no álcool diretamente. Não. Mas isso eu teria que dar uma aula e não é esse o objetivo aqui. Mas tu tens um jovem que tem que pautar por uma conduta exemplar. Até mesmo na rua, porque os jovens hoje em dia vivem muito nas redes sociais. Ele já não pode estar na rua e falar mal com as pessoas, porque depois as pessoas já vão ver e dizer, é isso aqui. Então, o culturismo, o desporto de forma geral, mas o culturismo de forma particular, acabam disciplinando, moldando aquilo que é a postura dos seus praticantes. São obrigados a ser muito mais disciplinados. Paulo, eu estudo. Tu sabes, nós temos que estudar direito. E as pessoas às vezes perguntam, tens de estudar direito por quê? Porque tem substâncias, mesmo legais, suplementos, etc., que são proibidas num sítio e são permitidas noutro sítio. Uhum. Há conduta, há uma série de aspectos da tua conduta legal que tu tens que saber. Porque tu, como cidadão, precisas saber estar. Nós temos que estudar medicina, temos que fazer cursos de culinária todos os dias quando queimamos a comida em casa. Não, o pessoal estuda uma série de coisas, nós aprendemos uma série de coisas. Nós precisamos de uma série de profissionais, de uma série de logística, porque nós estamos dentro de um padrão social bom, que promove saúde, bem-estar, cidadania, patriotismo também, porque nós estamos a puxar por aquilo que é desenvolvimento do desporto nacional. Sim. Nacional e dentro do país, acima de tudo. Então, as pessoas não param para ver, não olham para um culturista e fazem leitura daquilo que são as suas ações, porque é tudo, já as carregam ferros. Tomou coisas, a disciplina. Não, o problema não é tomou, o problema é que a pessoa tem medo de interagir com um indivíduo com uma musculatura mais desenvolvida do que o normal. Okay? A pessoa não... quer usar, até dentro do ginásio, quer usar o halter, mas vê que o Big está ali. Não há conversa. Não, mas nós somos crianças. Nós queremos dormir às 19. Sossegados. Não, mas já está por aí. Nós temos... Isto veio por causa do africano. Não, nós queremos sim organizar. E vamos ter que apresentar um projeto com cabeça, tronco e membros. Se calhar mais membros do que cabeça. Para que a indústria em si veja que, ok, porque é que nós temos que apoiar? Porque na realidade estes aqui vão incentivar o aumento das nossas vendas. Porque nós queremos estar presente nesta segmentação, queremos fazer parte desta indústria. Então, isso só tem a ganhar. Vender mais para eles é só ganhar. E na verdade aquilo que se pretende é fazer... É um campeonato africano de culturismo, sim, mas nós queremos fazer uma festa. Sim. Pois. Porque, tem o pessoal do CrossFit. Nós queremos o pessoal do CrossFit lá dentro também. Faz toda a diferença. Eles vão poder promover a modalidade deles lá dentro. Tem o pessoal do powerlifting. Nós queremos o pessoal do powerlifting lá. O Paulo gosta, vou dizer agora, e gostaria de ter o pessoal do pole dance. Sim. Sim, o Paulo tem estado a investir muito nisso. Acho que já tem umas 10 barras em casa. Não, mas é uma visão dele. E é uma boa visão. Porque as pessoas vão olhar para o pole dance. Para já, vão querer ver aquilo. Porque vão achar que é uma cena de strip. Mas não é. E uma das coisas que é suposto fazer, se isso acontecer, é dizer:
qualquer pessoa pode ir experimentar fazer aquilo que elas estão a fazer. Pendurem-se lá aí, com as pernas. Só que aí já vamos precisar dos bombeiros, dos primeiros socorros. Então, é um projeto visionário, mas que não se faz, não é como o hardboard que se faz da nossa boa vontade. Porque o hardboard acontece por causa da nossa boa vontade. Pois. Mas um campeonato africano não é um projeto assim que vai acontecer por causa da boa vontade federativa. É necessário, quem for a ver este trecho todo do podcast e achar que tem algo a acrescentar, a quem contacta, Paulo? Atletas, potenciais patrocinadores, alguém que Pode conhece entrar alguém. em contato com a nossa página do Facebook, da associação, a FHCM. E aí, a partir daí, é só interagir e vamos trabalhar Mas juntos. também tem a página do Instagram, né? Sim. Ferro e foco. Ferro e foco é outra coisa. Ferro e foco é outra coisa. Esse é um outro projeto. E FPB MOS, né? Agora estás mais. Não, hoje não. Temos novo recolher obrigatório. Sim, às vezes até querem contactar o Paulo através da Air Fitness. Não, mas sim, através dos meios institucionais. Temos o nosso e-mail que é bodybuildingamz. Estás a registrar? Depois. Ok. Bodybuildingamz @gmail.com, e a partir daí podemos começar a interagir e fazer planos e projetos, porque existe interesse não só da nossa parte, mas por outras instituições em fazer isso. Então acho que quantos mais melhor. É certo que não vai ser para este ano, porque Sim. uma das coisas que nós queremos é ter muito público, bastante público, e não podemos estar a atropelar certas situações sanitárias, mas é algo que nós temos que começar a prever agora, começar a organizar tudo para que, quando pudermos avançar, esteja tudo pronto, esteja tudo feito, esteja tudo alinhado e sem percalços. Ou com percalços geríveis, né? Sim. Porque isso sempre existe. Isso aí sempre vão existir. Só não vamos aceitar patrocinadores de última hora, isso não. Vamos lá, Thomas, anota aí, é MOS_FBB. Tramões, pá. Mas ok, Paulo, Yes. Olhando ainda no contexto deste projeto, o que é que se pode fazer ou o que é que a associação pretende fazer no contexto de, vamos lá, associativismo? Nós precisamos chamar as pessoas e convidar as pessoas para que possam fazer parte deste movimento todo. Existe algum trabalho que se vai fazer ou se está a fazer para que as pessoas tenham interesse nesse movimento todo? Trabalho lá, mas é um trabalho mais boca a boca, e é uma coisa é eu falo contigo. Não, tu és um bom exemplo. Quantas vezes nós já te chamamos? Aqui estou. Calma, firma bem. Há quantos anos já te chamamos? Já preencheste Formulário. fiz formulário de membro, pagaste alguma cota? Sabe, estás a lixar-me. Porque eu ia fazer essa pergunta a seguir. O peixe morre pela boca. Pois.
Não, olha, nós não temos cá uma cultura de associativismo. Ok? Tipo, eu fico deslumbrado, Paulo, quando nós vamos para campeonatos fora e tu tens lá pessoas de 50, 60, 70 anos que estão envolvidas com associativismo. Que pessoas que saem de uma província para ir ajudar a organizar competição noutra província, marido e mulher envolvidos. Aqueles velhotes, aqueles juízes. Sim, a Ângela e os Assim. Então, é bom ver aquilo. É bom ver pessoas que já estão, algumas, na terceira idade. O amor que tem por Ativos essas, naquilo. sim, por essas causas sociais, porque o culturismo, na fase em que nós estamos, ainda é voluntariado. É importante que as pessoas percebam isso. Ainda é voluntariado. O que acontece Em é todo, que, em todo. o mundo. O que acontece é que muita gente pensa que há aqui dividendos, aproxima-se e quando se apercebe que não há nada disso, Não vou perder meu tempo. não vou perder meu tempo. Olha, a entrevista é do Paulo, mas quem conta a história aqui sou eu que mando aqui nesta brincadeira. Houve um evento que nós organizamos, mas foi o segundo hardboard. Sim, foi Porque isso. o primeiro tu não estavas, tu entraste comigo no segundo. Correu e tínhamos lá um pessoal conosco a ajudar. Segunda-feira eu recebo uma mensagem. Epá, então, quando é que vamos reunir para dividir os lucros? Eu peguei na mensagem e mandei para o Paulo. O Paulo, fez as contas, mandou-me. Estávamos a dever. Ou seja, não só não tivemos lucro, como saímos endividados. Mas essa dívida só ficou. Sim, porque eu peguei nessa mensagem e mandei para a pessoa que iria dividir os lucros. Quando viu que nós estávamos no vermelho, Colou. nunca mais se envolveu. Ok? Então, as pessoas quando vê aquela sala cheia, acham que o culturismo dá dinheiro. Ok? E quando se apercebem que o culturismo tira, as pessoas fogem. Mas por que o culturismo acaba tirando dinheiro? Porque somos meia dúzia de pessoas que se importam por fazer isso. Então, aquelas nossas anuidades, aqueles 1.200 que nós tiramos por ano, Não, nós tiramos 2.400. se nós, Subimos. membros fundadores, são 2.400. Atletas são 500 por ano. Os atletas, aquilo é nada. Se tu fores a contar 10 pessoas associadas a tirarem 2.400 por ano, atletas a tirarem 500 meticais por ano, aquilo não é nada. Mas se houverem mais pessoas envolvidas dentro desse movimento, pelo menos conseguimos fazer contas 0 a 0. Sim. Não sair endividados. Mas não é só isso, é que a federação promove formações e os profissionais da área não participam nessas formações. E a formação não é virada para o culturismo, é virada para a musculação, que é algo que a pessoa não vai usar só para o culturismo, que acaba sendo um investimento, principalmente dentro daquilo que é a conjuntura nacional, em que não há formações específicas viradas para a musculação. Acaba sendo um investimento. Então, é engraçado, as pessoas não investem nelas, mas o pessoal leva todos os dias, as pessoas apontam erros da federação todos os dias, porque fulano não faz, porque vocês não aparecem, porque vocês... Nós só queremos que as pessoas entrem, nós precisamos de ajuda. Isso é sem dúvida, nós precisamos de ajuda, mas nós não aparecemos. Tem toda a razão, nós não aparecemos, mas esquecem-se que o nosso salário avultado na federação obriga-nos a ter outros trabalhos. Sim, porque o pessoal acaba tendo que correr em 5 direções diferentes e tendo que tocar o barco daquilo que é a associação, que é a federação. Em torno dessa coisa de críticas, eu gosto de uma coisa que costumas dizer: pegue nos meus erros todos que vês que eu estou a cometer como federação e faça uma federação melhor do que a minha, que vai contribuir bem mais para o crescimento. Não precisa fazer. Dar golpe de Estado. Não precisa fazer. Estamos a precisar levar golpe de Estado. No final do dia é que criticamos e nunca nos disponibilizamos para fazer. Essa aqui é a questão. Mas isso são coisas negativas que eu acho que, nós já vamos de passar a oportunidade. Vamos reclamar sempre, nós somos moçambicanos. Né? Mas um dos principais motivos desta entrevista aqui, Paulo, é ir para frente. Não, para trás já bastou o Covid.
Então, nós vamos... isso faz-se podcast, não tem considerações finais? Faz isso? Acho que faz, né? Acho que só se fosse um live em que havias de ter muitas... Não, mas não interessa, eu disse eu que mando aqui, Paulo. Então, se não se fazia, já se faz. Paulo, vamos lá. Dá lá 89 minutos, o jogo está para acabar, a bola está contigo. Dá lá os últimos toques. Ok, 89 minutos, ok. Vamos lá, considerações finais. Competições internacionais, aquelas que são representadas por país. Não é eu sair da minha casa e ir competir, dizer que eu fui representar Moçambique. Não é isso. A Federação, estamos abertos para qualquer tipo de ajuda, tanto financeiras como críticas, como mão de obra. Precisamos de muita mão de obra, barata. Barata? Não. Escravos mesmo. Precisamos de escravos mesmo. E os projetos? Os projetos estão aqui. Infelizmente estão arquivados porque nós sabemos que há momentos oportunos para ir para a frente e para estar a perceber não agora, acho que não vale a pena. Vamos esperar por talvez mais daqui a bocado, mas temos as competições. Temos o Beira Classic, que vai ser uma competição alusiva à cidade da Beira, que é 20 de agosto, o Beira Classic vai realizar-se a 21 de agosto, e depois temos o Hard Body. Que também, coincidentemente, vem nos festejos daquilo vem que nos festejos do dia da cidade, só que, infelizmente, o nosso Maputo Classic é noutra data, e nossa ideia sempre foi fechar o ano de competição com o Hard Body. Então é isso. Mas existe um campeonato internacional que é o Diamond Cup Palop, que vai ser em novembro, vai ser em Portugal. Então os atletas que estiverem a pensar em ir a Portugal nessa altura para competir, saibam que têm 2 competiçõezinhas antes cá, para poder ter acesso a isso. E vamos lá, Paulo, dependendo daquilo que for se criar e conseguir em termos de angariar apoios, existe a possibilidade da federação poder entrar com os atletas que quiserem ao Diamond Cup financeiramente? Sim, claro que há de haver. Dependendo, porque as pessoas às vezes pedem para que a federação dê dinheiro quando a federação não produz dinheiro, não recebe dinheiro. Sim. Não, então, isso aí nós temos que analisar caso por caso. Então, mas havendo atletas que, claro, tenham competido aqui e manifestem interesse em competir lá, claro que nós vamos fazer de tudo para apoiar e facilitar a ida para lá. Estou certo, Paulo. Muito obrigado pelo teu tempo. Acho que, para bom entendedor, ficou tudo muito mais do que claro. Okay? Espero que sim. Quem ainda não tiver percebido, não tem problema. É só ver o podcast de novo. É só ver 2, até perceber, é só assistir o podcast até perceber, porque a explicação é esta e qualquer outra explicação que vier diferente desta não é uma explicação honesta. Não é. Impacto. Está fixe. Paulo, muito obrigado pela sua atenção, disponibilidade. Vou-te mandar já o formulário Não, por acaso eu ia para aí. Estava aqui a dar uma volta desnecessária, mas eu ia para aí. A mão escrava está disponível 24 horas ao dia. No que for possível, até impossível, vamos resolver. De uma ou de outra forma. Só não fale de dinheiro, por favor. Dinheiro falo com o Ivandro, essas coisas. Ele resolve. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por estarem aí a acompanharem. Deixem os vossos comentários, os vossos likes. As perguntas que não foram feitas e precisam ser feitas, deixem aí nos comentários. Com certeza o Paulo vai se disponibilizar mais uma vez, ou vamos encaminhar para ele, para que possam ser respondidas. A ideia é satisfazer as vossas necessidades para que se possam juntar ao movimento e que ele cresça com saúde.